Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia, a paz do Senhor Jesus para a igreja, todos quantos nos ouvem, pela internet, pelas mídias sociais, que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar nesta manhã gloriosa. Amém, irmãos? Trago um abraço da minha esposa, da Sara, da Poliene, esposa, Sarinha, minha filha, elas se sentiram indispostas para vir, preferem vir à noite, e a gente acorda mais cedo, irmão João? A gente cai da cama mais cedo, nós temos disposição em qualquer hora do dia e da noite. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 3, onde nós meditaremos nesta manhã, versos 7 ao 14, ou 14, as duas pronúncias estão corretas, segundo a língua portuguesa, a mais difícil de todas. O nosso português ele é complicadíssimo. Hebreus, capítulo de número 3. O nosso tema do ano, Hebreus 10, 39, parte B, onde fala que nós devemos avançar na fé, permanecer na fé, não somos daqueles que retrocedem, permaneça, perseverança, resiliência, e andar em unidade. Glória a Deus. Andar em unidade é um desafio, mas acredito que o pastor Reinaldo vai falar aqui dos porcos espinhos, que tem que permanecer todo mundo junto, mesmo com os nossos espinhos. Glória a Deus. Mas para hoje nós vamos meditar, também linkado ao tema que nós abordaremos todo este ano em nome de Jesus. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7, versão atualizada e corrigida atualizada. Glória a Deus. A gente lê muitas versões, depois a gente esquece, Revista e atualizada. Glória a Deus. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante todo o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao dia, até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós iremos abordar aqui um assunto que me intriga muito, até porque nós somos pecadores por natureza, e nos intriga muito essa questão do pecado, porque a única coisa que nos afasta do Deus vivo é o pecado. E nós precisamos conhecer bem sobre os buracos na estrada, sobre aquilo que pode nos levar à queda. Precisamos conhecer bem sobre o pecado para lidar com ele de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Um assunto extremamente interessante, e o próprio verso de número 13, no finalzinho fala,
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, ele é enganoso, sendo o pai da mentira o diabo. Então nós vemos que desde o princípio, existe essa questão, e hoje o Senhor trará luz para nós acerca disso. O livro de Hebreus, há cogitações de quem são ou os autores, Paulo, Apolo, Dr. Lucas, mas acreditamos que por fim nenhum deles, pelas escritas, pela forma de escrever, mas sabemos que o autor é o Senhor, o autor é o Espírito Santo. Isso nos basta, até porque acredito que é uma jesuicidência não revelar aqui o autor, porque o livro de Hebreus, ou melhor, a carta de Hebreus, ela é uma carta para descrever a superioridade de Cristo. E quando nós falamos da superioridade de Cristo, o ser humano está muito distante disso. Nada de superior, nada de bom temos em nós, a não ser a fé depositada em nós como simples vasos de barro. Nos esforçamos para honrar a isso. Então, o livro de Hebreus vem tentar trabalhar a superioridade de Cristo, com relação aos anjos, com relação aos profetas, aos sacerdotes e toda aquela galeria dos heróis da fé, a superioridade de Jesus, porque justamente ali os cristãos da segunda geração de cristãos após Jesus, eles estavam com um pouco de dúvidas, e eles estavam voltando aos rudimentos antigos, às práticas antigas de fazer sacrifício, a devoção plena ao judaísmo, aquelas práticas, e desapegando então da essência da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E o autor de Hebreus vem tratar da superioridade de Cristo, inclusive no capítulo 3, especificamente onde lemos, vai falar de Jesus superior aos profetas, superior a Moisés. Apesar de todo o brilhante ministério que Moisés exerceu, mas independente da caminhada de Moisés, de tantos quantos, até dos seres celestiais, que são os anjos, o Senhor Jesus, ele é superior. Amém? E por fim, o livro de Hebreus vem tratar dessas questões, diversas outras, escrito acerca de, na década de 60, do primeiro século ali, 67 a 69 depois de Cristo, escrita para os judeus ou para a segunda geração de cristãos que estavam ali. Pelos fatos narrados na palavra de Deus, era um povo que conhecia muito a Torá, era um povo que conhecia muito os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, e por isso que o livro de Hebreus também tem as características de citar muito o Antigo Testamento, para poder fazer as comparações e mostrar a efetiva superioridade de Jesus. Mostrar que aquilo, como 1 Coríntios 10 fala que aquilo são pequenos flashes de luz, falando do Senhor Jesus para a revelação plena que estava em Jesus. E o autor de Hebreus exerce, através do Espírito Santo, tentando convencer um povo daquilo que eles estavam perdendo pelo engano do pecado, pela incredulidade. E nós veremos aqui. Então, o verso de número 7 começa a nos dizer: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz do coração, se ouvirdes a sua voz. E eu vejo que nós devemos vir ao culto, ou alguma celebração, alguma reunião em nome de Jesus, que nós devemos vir com um coração receptivos, não para ouvirmos aos homens, e sim o Espírito Santo. Se ouvirdes o Espírito Santo, nós devemos vir ao culto com a expectativa de ouvir o Senhor falar através de nós pecadores, através dessa banda maravilhosa, através dos testemunhos, através da palavra. Nós devemos vir com essa expectativa de não ouvir a homens, intelectuais ou não. Nós devemos vir com a expectativa de ouvir a voz do Espírito Santo.
Porque quando nós viemos com essa expectativa, já não importa mais quem está falando, já não importa mais quem é o porta-voz, importa sim quem é a essência que está por trás de nós, porque de nós mesmos não temos capacidade alguma, estudamos muitos anos e não sabemos de nada. Paulo atribui tudo que ele conhecia como esterco, algo que servia para o crescimento. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e queremos ouvir a voz do Senhor, queremos aprender mais de Deus, quando nós nos dirigimos para a palavra, nós temos essa sensação de que de fato Deus fala. E por que devemos vir ao culto com essa expectativa de ouvir o Espírito Santo, de ouvir o próprio Senhor Jesus? Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele tem poder para poder mudar o quadro da sua vida. É por isso que nós precisamos vir ao culto com essa expectativa. Porque só o Espírito Santo, só Jesus sonda os nossos corações e fala aos nossos corações. Os homens não sabem de nada. Esta é a expectativa, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, porque só Ele tem palavras de vida eterna, só o Senhor Jesus ensina com autoridade. É por isso que nós devemos vir e estarmos prontos, receptivos acerca da palavra de Deus, do que está sendo louvado, cantado, anunciado através da palavra. Se fizermos um balanço assim, um pequeno resumo, depois de à noite, né? Nós que estamos aqui pela manhã, faz um resumo da palavra de manhã. Nós vamos ter dificuldade, porque muitos de nós vêm ao culto como uma reunião social apenas. Não é essa a expectativa de vir para ouvir uma banda maravilhosa e eu quero levar esses meninos tudo lá para casa, porque que banda espetacular. Me apaixono cada vez que vejo esse pessoal cantando, dá vontade de levar tudo lá para casa. Que bênção! A expectativa sim de ver os irmãos, de encontrar socialmente, mas a principal expectativa é de ouvir a voz do Senhor, é de ouvir a voz do Espírito Santo. Essa deve ser a nossa expectativa. Eu vejo isso aqui no verso número 7, já no verso de número 8. Não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Não endureçais o vosso coração. Aquelas pessoas pós-êxodo, após ali, durante a saída do Egito, até as portas de Canaã, aquele povo no qual o autor de Hebreus está citando aqui, e fazendo uma comparação com a igreja atual daquela época, da década de 60, onde nós já observamos aqui o tempo no qual essa carta foi escrita. O autor estava mencionando o que aconteceu na história, na nossa história, na história do povo de Deus, na história dos hebreus, os semitas, os descendentes de Abraão ali, posteriormente, toda aquela história especificamente ali pós-êxodo, aquele trechinho do pós-êxodo até Canaã, onde o Espírito Santo estava usando aquele autor dos Hebreus para dizer: não endureçais o vosso coração, como fizeram. Endureceram o coração por quê? Ao ver 10 pragas no Egito, ainda duvidavam. Ao passar pelo Mar Vermelho, ainda assim eles duvidavam do poder pleno do Senhor. Após ver todas aquelas maravilhas, eles ainda endureciam o coração, permaneciam com um coração duro. As pragas, as passagens pelo Mar Vermelho, o maná diariamente, a água brotando na rocha em Refidim, receberam os 10 mandamentos. Pelo deserto, diz Deuteronômio 29:5 aproximadamente ali, fala que sapatos e as roupas não envelheciam. Experimentaram muitos sinais, muitas maravilhas, e mesmo assim continuavam murmurando, questionando o poder do Senhor. Havia neles uma fé dúbia, não havia a permanência na fé firmada. Olha o nosso tema central. Não havia a permanência na fé, uma fé dúbia, uma fé que mesmo diante de muitas experiências com Deus ainda continuava vacilando.
por causa do endurecimento do coração. Até mesmo eles desejaram retroceder, desejaram voltar para o Egito ou sofrer no deserto. O Senhor havia os libertado e eles desejaram voltar para a escravidão. Por isso que o texto fala: não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no deserto. Foi uma provocação ao Senhor. Foi algo muito grave, das pessoas ter todas aquelas experiências e às portas de Canaã continuar duvidando, porque aquele povo da terra de Canaã ali era muito forte e a visão deles era impossível chegar até lá. Muitas coisas aconteceram e a Bíblia vem nos trazer hoje. E eu quero ler com os irmãos Números 14. Números 14, verso 11. Por favor, pode projetar para nós. Amém. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Diante dos fatos que nós narramos aqui. E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Após todas essas experiências, ainda continua com uma fé infantil, uma fé dúbia. Após todas aquelas experiências, demonstrando todos os meus sinais, diz o Senhor, ainda continuam. Agora o verso 22 do mesmo capítulo de Números 14. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto. Irmãos, em nome de Jesus, a nossa trajetória, onde quer que nós estejamos, no Egito ou no deserto, é uma trajetória de milagres, de sinais, de maravilhas, de conversão diária, de milagres diário. É uma trajetória onde o maná do Senhor vem todos os dias. Deus tem algo para você, irmão, para você, igreja. Todos os dias é uma trajetória de milagres, desde o Egito e no deserto. E havia milagres preparados para Canaã. Havia milagres preparados para Canaã. Todavia, me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Não obedeceram a minha voz. O endurecimento de coração traz insensibilidade, murmurações, dúvidas quanto ao poder de Deus. O endurecimento de coração e o engano do pecado faz com que não amamos a retidão, mas também eu não odeio o pecado. O endurecimento de coração faz a gente perder a fé. Vai cauterizando a nossa mente, o nosso coração, e vamos perdendo a fé. O pastor Odeir, alguns dias atrás, abordou um pouquinho sobre apostasia. A incredulidade, a ausência de fé, e gera um coração apóstata. É bom lembrar disso aqui. É inacreditável a gente ver aqueles espias trazendo aquele relatório de Números 13. Realmente a terra é boa, mana, leite e mel. Está aqui alguns frutos que conseguimos trazer. De fato a terra é espetacular. De fato é tudo aquilo que Deus disse. Nós vimos. Mas lá tem gigantes, os filhos de Anak. Mas lá tem cidades fortificadas. Mas nós não conseguimos vencer aquele povo, aqueles homens, porque são mais fortes do que nós. Foi o relatório dos espias. Mas Caleb animosamente se levanta. Vamos subir, porque o Senhor prometeu para nós. Deus sempre levanta pessoas, irmãos. Deus sempre levanta pessoas. Amém? Deus sempre levantará um servo, uma serva para orar por você, para trazer palavras de ânimo. Prossiga, vamos avante. Quero eu ser esse instrumento aqui hoje. Vamos avante apesar dos gigantes. Vamos avante apesar dos desafios, porque o Senhor está conosco. Vamos
Vamos lembrar do exército do rei Saul, que quando viu o gigante Golias, temeram. Não vamos sair nem daqui, porque não podemos vencer. Deus levanta alguém, o jovem Davi, nos ensinando que os gigantes às vezes causam temor. A palavra da virada também é bom lembrar, para não temer. Depois os irmãos no site lá, ouçam a palavra da virada, foi fantástico para nós, uma palavra de ânimo, de encorajamento. Os gigantes são para a gente encará-los e não retroceder, como é o nosso tema central. Os gigantes nos faz mais fortes. As lutas traz para nós experiências, bagagens que a faculdade não traz. Traz bagagens para a vida. Traz bagagem para mim ser um pai melhor, um esposo melhor, um irmão melhor. Traz bagagens do qual um irmão desesperado chega perto da gente. Calma, eu já passei por isso. Eu vou orar por você. Deus me deu vitória e vai te dar vitória também. Porque as nossas experiências é como um quebra-cabeça, elas se encaixam. Nós aprendemos com Abraão, mas eu também aprendo com o irmão Marcos, com a história dele. Eu aprendo com a história do irmão Tatão e eu sou edificado. A nossa fé, ela é edificada. E com isso nós permanecemos na fé e andamos em unidade. A unidade faz com que nós andemos animosamente, mas aquela unidade do relatório de Números 13 não era uma unidade positiva, não era uma unidade exemplar de se seguir. O verso 9 de Hebreus 3: onde os vossos pais me tentaram no deserto, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Olha só a semelhança com aquele povo, com o povo no qual esta carta, que estavam recebendo essa carta, e a semelhança com nós na atualidade. O autor fala aos vossos pais, porque este comportamento da fé dúbia, ele é cíclico, ele é contínuo. De uma fé vacilante, de mesmo provando muitas coisas, de mesmo muitos milagres na nossa família, em nossa casa, na vida do irmão, ainda às vezes o vento nos faz cambalear. Os vossos pais, nós temos aquela genética da dúvida, do engano, do pecado, nós temos essa genética. Os vossos pais, ele quis trazer para nós semelhança. Não acusa aquela geração, porque vocês são as mesmas coisas. Estava dizendo para aqueles cristãos naquela época e para nós hoje. Porque olhamos para o povo hebreu, nossa, se eu tivesse atravessado o mar vermelho, eu era o crente mais animado da igreja naquela época. Talvez. Milagres nos traz raízes na palavra, nos faz aproximar do Senhor. Esse é o objetivo. Mas muitos ainda, mesmo provando tudo isso, não tem um coração grato. Aí que entra o engano do pecado. Deus me provando que Ele é, e o engano do pecado me faz duvidar. Os vossos pais, o autor estava dizendo, a expressão vossos pais se refere àquela geração, porque nós temos ligação, nos parecemos com ele, os comportamentos são os mesmos. Aquele comportamento de quando Deus fala acerca da segunda vinda, porque Canaã tipificava o plano de salvação, tipificava ali o término do plano de salvação. Para nós hoje, quer dizer, acerca da segunda vinda, onde este engano do pecado, onde a fama, onde o orgulho, onde estas coisas não vão me seduzir, onde eu não vou mais sentir estas coisas ruins que nós sentimos. Existe um lugar, como aquele louvor da Fernanda Brum, né? Existe um lugar, ou há um lugar, não lembro o nome do louvor, mas fala, né? Onde a fama não vai me seduzir. Existe um lugar. Era esse lugar, é esse lugar que o Senhor Jesus tem para nós.
Nós vivemos uma trajetória de milagres como o povo, mas às vezes duvidamos acerca do arrebatamento, da segunda vinda do Senhor Jesus. Hoje nós vamos celebrar a ceia, celebrar a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. Nós celebramos a ceia para testemunhar, para poder reafirmar que o Senhor Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Eu acredito, porque eu fui curado de muitas enfermidades, mas eu duvido um pouco da salvação. Será que Jesus vai voltar mesmo? Aquele povo experimentou muitos milagres na trajetória, mas quando chegaram ali, na iminência de entrar na terra prometida, no repouso do Senhor, eles duvidaram e muitos deles não entraram no repouso do Senhor por causa do engano do pecado. Cuidado, irmãos, para que nós possamos viver essa trajetória espetacular nessa igreja abençoada que nós congregamos, esse povo bonito que nós temos aqui, e não entrar no descanso do Senhor. A segunda vinda era o que tipificava Canaã, e o povo estava não. Os gigantes do meu pecado não vai me deixar entrar lá. Os gigantes, a terra é fortificada, eu não consigo sair dessas prisões. O Senhor tem Canaã para nós, é o céu de glória, onde a eternidade vai ser pouco para a gente glorificar o Senhor e compreender de forma plena tudo aquilo que Ele fez por nós e para nós. A eternidade vai ser pouco para a gente lá em cima poder dialogar. Nossa, Abraão, nossa, Paulo está aqui, nossa, Jesus está aqui. A eternidade vai ser pouco para a gente exaltar o Senhor conforme Ele quer ser exaltado, conforme Ele é. Então quando o verso 9 fala, os vossos pais, traz esse comportamento. O verso 10, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Provérbios capítulo 4, verso 23, Provérbios 4, 23, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração, porque aquele povo errou no coração, na fé, a incredulidade, o endurecimento, o engano do pecado. E isso é um trabalho árduo do inimigo contra as nossas vidas. O verso 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A ira do Senhor não é aquela ira que Paulo refere em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, porque a ira traz pecado. A ira de Deus aqui é uma ira justa, diferente do que nós conhecemos e infelizmente em alguns momentos praticamos, porque a ira faz as pessoas cometerem absurdos, e depois vem o arrependimento. Nossa, eu tive coragem de fazer e de falar aquilo por causa da ira. Fazemos coisas que... Então Paulo fala à igreja de Éfeso, irai-vos e não pequeis. Mas o Senhor Jesus fala, o autor de Hebreus falando que o Senhor relatando, né? Assim jurei na minha ira, não é a ira que nós conhecemos, é uma ira justa. Não entrarão no meu repouso. A consequência da incredulidade, a consequência de serem enganados pela fé. E tudo isso faz a gente perder muitas batalhas. Faz a gente perder muitas coisas. O verso 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo, que nos afaste do Deus verdadeiro, do Deus pleno, no Deus que fez o povo do Egito sair de lá da escravidão, o Deus vivo, Jesus que ressuscitou. Porque é possível experimentar milagres, mas não permanecer no caminho. É possível experimentar milagres e não permanecer na fé. É possível experimentar milagres e não andar em unidade. É possível experimentar milagres e ter um coração endurecido. É possível experimentar milagres e viver uma vida sendo enganada pelo engano do pecado.
Então ele nos alerta, tende cuidado, irmãos, no verso 12. E o verso 13 nos diz mais, pelo contrário, exortai-vos, chame a atenção uns dos outros, puxa a orelha uns dos outros. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, eu te ajudo, você me ajuda, porque nós erramos. Eu admiro muito a humildade do apóstolo João, quando ele fala, né, que todos nós pecamos. Paulo também fala, todos nós pecamos. Mas se pecar, existe um advogado. O apóstolo João inclui nisso, filhinhos, aquele que não mente, já pecou. Aquele que fala que não tem pecado, já pecou. Ele inclui nessa lista de pecadores, mas pecadores confesso. Exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, a fim de que, com o objetivo, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Lembrando que o diabo é o pai da mentira. Então percebemos porque o pecado ele tem esse poder de nos ludibriar, de nos enganar, de nos conduzir ao erro. Vamos lembrar de Judas. Quantos sermões, quantas palavras, quantos milagres experimentados, mas o engano do pecado não permitiu uma conversão. Eva e Adão no jardim foram seduzidos, enganados pelo pecado. Eis aí o engano do pecado, endurece o coração. E quando somos enganados e chegamos enfim no pecado, cai a ficha. Aí vem o arrependimento de Judas. Aí vem a decepção de Adão e Eva e querer se esconder de Deus. Mas tem pessoas que, ao invés de sentir ao invés de sentir vergonha, porque cometeu o pecado, às vezes até tem prazer em dizer. Tem algumas pessoas que têm prazer de falar, em comentar, falam com exaltação o passado contaminado que teve. Dar um exemplo: eu namorei a menina mais bonita do bairro, e conta isso como se isso é vergonhoso. Isto é o engano do pecado. Não, quando eu era jovem, conta isso como se fosse algo bonito. Pelo contrário, isto é o engano no coração das pessoas. Não seja enganado pelo pecado. Cuidado com esse engano. Ao contrário, Adão e Eva sentiu vergonha daquilo que eles fizeram. É esse o sentimento que devemos ter em nossos corações. Vergonha por algumas coisas que realizamos no passado e também no presente. Vergonha. O salário do pecado é a morte, diz Paulo em Romanos 6:23. Alguém precisava morrer. Só que se fosse alguém, um de nós morresse, seria para nós mesmos. Precisava de alguém sem pecado. Aí veio Jesus. O salário do pecado é a morte. Não pecou, mas tomou os nossos pecados sobre si e morreu, rasgando a cédula que era contra nós, rasgando toda a separação do templo que havia entre nós e o Senhor Deus, trazendo vitória parcial, porque a grande vitória vai ser nos céus, quando nós de fato tivermos o nosso corpo transformado. O Senhor insiste em nos perdoar. Aí eu pergunto, por que ainda insistimos? Por que somos tão enganados? Apesar de conhecer a história do povo hebreu, apesar de conhecer a história da igreja, a história da igreja primitiva, apesar de conhecer a história da igreja atual, ainda continuamos sendo enganados pelo pecado. Mas o Senhor insiste em nos perdoar, porque há no Senhor o excesso de amor.
Por isso que Ele não nos fulmina, por isso que Ele não nos consome, porque há nele, igreja, excesso de amor, e Ele ensina pelo amor. O filho pródigo, o Senhor permitiu que ele conhecesse tudo, mas foi pelo amor que ele regressou à fé, à unidade da fé. Foi pelo amor que ele regressou em comunhão. Foi pelo amor que ele regressou. O nosso Deus, Ele é o Deus das oportunidades. Ele poderia ter expulsado Judas. Não quero você mais como discípulo, que você se demonstrou pecador demais. Você duvidou, você não creu. Mas Ele quer nos convencer pelo amor. Ele quer nos convencer, não pela dor, não de forma abrupta, mas pelo amor dEle, pelo excesso de amor que há em seu coração. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quem sabe uma hora o Judas se converte. É por isso que o joio está no meio do trigo. Quem sabe uma hora essa pessoa não converte em um dos sermões. Quem sabe um milagre. Quem sabe a caminho de Damasco vai brilhar para nós também aquela luz que brilhou para Paulo, perseguidor da igreja. Aquela luz que vem converter, que vem mudar os nossos atos, que vem nos convencer do engano, do pecado. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. Assim também como Lucas 18, o jovem rico. O jovem rico, eu já faço tudo. Espera lá, falta uma coisa. Tira o coração das riquezas. Tira o coração daí. Vende e dá aos pobres. Foi demais para ele. As coisas, através do engano do pecado, consegue enganar. A riqueza, ela, assim como outras coisas, consegue enganar as pessoas para perder a essência. O engano do pecado fez o rei Davi elaborar toda aquela engenharia para o pecado. E há pecados, irmãos, que facilmente nós deixamos, né? Há pecados que facilmente nós deixamos. Mas há outros que vira e mexe está à nossa porta. Parece que está impregnado em nós. Sim, está impregnado. É a nossa natureza de pecador. Mas nós devemos nos apresentar a Deus como hoje. Pedir perdão ao Senhor. Como sempre, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. E lutar. Olhar para o gigante do pecado. E lutar contra isso. E orar ao Senhor, buscar ajuda. Para que nós possamos ter vitória sobre nós mesmos. Vitória sobre as concupiscências dos olhos, da carne. Vitória sobre a soberba da vida. O pecado, ele é tão enganoso que o próprio pecado nos parece ser bom. Aos nossos olhos, ele é tão enganoso que o pecado parece ser bom. E às vezes até falamos, né? Não, o pecado é bom. Este é o engano do pecado que nós estamos trazendo luz aqui. O pecado não é bom. O pecado destrói. O pecado é um abismo. Verso 14, caminhando para a conclusão. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Estar plenamente convictos, irmãos, da nossa condição de pecadores, já é um ato extraordinário de fé. Compreender que nós precisamos do Senhor Jesus e que sem a ajuda dele nós não temos nada. E não podemos nada. Sem ele não podemos fazer absolutamente nada. Com esta compreensão declaramos que o Senhor de fato é o Cordeiro. Declaramos que o Senhor de fato é o Messias. Com esta compreensão declaramos que sim, há segunda vinda. Com esta compreensão chegamos às portas de Canaã e não duvidamos, apesar
de todos os desafios parecerem ser maior que a nossa fé. Foi o que aconteceu com aquele povo ali no deserto. Os gigantes pareciam ser maior do que a fé deles, pareciam ser maior do que o Deus deles. Mas nós servimos um Deus vivo. E hoje estamos recebendo a compreensão de que não devemos duvidar de nada. Quando vir a dúvida aos nossos corações, ore: Senhor, eu estou com dúvida, tira isso do meu coração. Eu não quero sentir isso, eu rejeito esse sentimento, porque não provém do Senhor. Do Senhor provém, como diz o verso 14, a confiança, a unidade da fé. E nós queremos isso, nós devemos declarar isso. Até aquele grande dia que o Senhor de fato colocará um basta nisso. Aí, como nós conhecemos bem a nossa natureza, e que de fato tudo que nós narramos aqui, hoje nós estamos rompendo em fé, amanhã eu amanheço com uma fé vacilante. Aí nós podemos perguntar: mas o Senhor não vai acabar com isso nenhum dia? Não vai. Na segunda vinda, onde o nosso corpo será transformado num corpo glorioso, naquele grande dia, para os que crerem. E a exortação de hoje é para nós crermos nele. De fato, irmãos, existia uma Canaã, e existe um lugar de repouso hoje, que é a segunda vinda, é o céu. Às vezes nós duvidamos, assim, Jesus não vai voltar 2000 e tantos anos. Jesus vai voltar, não duvide, continue crendo, porque se a gente duvidar, nós estaremos cometendo os mesmos erros daquele povo, no qual nós narramos aqui. Que nós tenhamos um arrependimento em nossos corações, de tudo, tanto quanto a gente faz, e tanto quanto somos enganados pelo pecado. Vai haver um fim absoluto nessas dúvidas, vai haver um fim absoluto. Quando o Senhor chamar a sua igreja. E o pior disso não é o pecado propriamente dito. O pior disso é quando nós escondemos e não tratamos esses pecados. Somos enganados pelo pecado, mas não o tratamos com o Senhor. Não o tratamos com o Senhor. Os pecados que não são tratados, aí está o engano. Precisamos tratar os nossos pecados. Na sua intimidade, fecha a porta do quarto e fala: Senhor, tende misericórdia. Tira estas coisas do meu coração, que você sabe das suas dificuldades. Eu sei das minhas dificuldades. Fecha a porta do quarto. Ore ao Senhor: Jesus, tira isso de mim. Tire de mim o medo. Isto é o engano do pecado, porque o Senhor nos fez para estarmos convictos de que Ele é o Senhor Jesus, de que Ele é bom. Se convença do engano do pecado. Vamos viver plenamente aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Amém? Deus abençoe toda a igreja, todo o povo que ainda vai nos assistir, porque os vídeos eternizam estas palavras. Que Deus possa sempre trazer edificação para nós, e que nós possamos romper o engano do pecado e conseguir viver em fé, mesmo vendo os gigantes, mesmo vendo os desafios. Permanecemos na fé, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe.